eu sou a Lu e hoje vamos fazer mais um vídeo natalino. Mas antes uma palavra. Salmo 29, versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Eu tenho aqui o prato do meu micro-ondas. Vocês podem fazer com uma bacia, o que você tiver que possa te dar um círculo que facilita o trabalho. Isso daqui é um material chamado corvim. Ele tem uma malha. E aqui por trás é tipo uma borrachinha. É fino, mais maleável do que o emborrachado. E na verdade funciona do mesmo jeito. Tá meio manchadinho aqui, então vou aproveitar. E para fazer o suplá, eu vou passar tinta. Eu vou passar uma tinta aqui, uma tinta de parede. Olha, eu vou pegar aqui minha lata de tinta, um pratinho, uma colher de sopa. Eu vou colocar uma colher de sopa de tinta, duas colheres de sopa de água. Eu vou misturar, diluir bem essa tinta. Agora, eu posso usar o rolinho. Eu tenho um rolinho aqui de espuma. Ó, eu encho o rolinho. Tiro o excesso aqui. E eu vou passar. Olha só. Eu não enchi inteiro, né? Mais um pouquinho. Você não tem, olha como fica bem líquido. Tem que deixar bem parelhinho. Meu rolinho tá com a barriguinha aqui, então tá marcando. Você não tem rolinho? Não faz mal. Você pode usar um pincel de parede. Você não tem pincel de parede? Se você tem tinta de parede em casa, você deve ter um pincel. Com o pincel, o único problema é que se você passa duas vezes num lugar e uma só no outro, onde você passou duas vezes vai ficar manchado, vai ficar marcado. Mas se você fizer isso, depois você faz isso, você consegue um espaço bem certinho. Não tem pincel de parede? Não faz mal. Você pode pegar um pincel de pintura grande. E você vai preenchendo devagarinho. Só não pode deixar assim, um excesso de um lado e um pouquinho do outro, porque daí vai ficar manchado. Você vai ter que ir espalhando. Trabalha assim, cruzando. Ó, pra cá. Depois você faz assim, que você consegue o mesmo efeito. E outra coisa, passe um pouquinho pra fora, tá? E isso a gente vai fazer e vai deixar secar. Como eu usei 3 materiais diferentes, eu tenho 3 quantidades de tinta diferentes. Então, eu vou espalhar, porque eu quero que fique bem parelho. Deixe secando num local plano e não mexa com ele. Você percebe que até o risco aqui, ó, do grafite, ele tá aparecendo. Então, quer dizer, é pouquinha tinta. Por que que eu não tô pintando direto na malha? Eu poderia. Não tô pintando porque, primeiro, o meu corvim tava meio manchado aqui no meio. E segundo, porque eu queria mostrar para vocês essa técnica de trabalhar que pode ser trabalhada no emborrachado também. Isso impermeabiliza ali a malha, fica mais fácil de lavar. Caso derrame comida, vai ficar mais fácil de limpar. Olha, já secou. É claro que eu já tinha um seco, né? Passei o risco com carbono
E agora eu vou começar com o pincel número 6 aparadinho e o verde musgo. Eu vou preencher essa área que não é flor e não é folha. Então, toda essa área aqui, ó, até essa linha, lógico, né? Eu vou preencher bem bonitinho, bem direitinho, tá? Então, eu vou preencher todo esse pedaço aqui, todas essas áreas vazadas. Eu já mostro pra você. Olha só, eu preenchi todos os espaços vagos. Já achei que tá ficando bonito. Agora, nós vamos trabalhar as folhas. E eu vou começar aqui. Você viu que todas as folhas eu coloquei o risco no meio e 2 risquinhos para os lados, para você diferenciar das pétalas. Eu vou usar o verde pinheiro e o verde pântano. Vou usando o pincel número 6 e o verde pinheiro, eu vou preencher a folha. Agora, o pântano. Um pouquinho do pântano aqui embaixo, que sempre que ele estiver por trás vai ficar mais escuro. Risquinho do meio e eu vou puxar para um dos lados. Aqui é uma folha que tá pela metade, ela vai ficar assim. Eu vou lavar o meu pincel para tirar o excesso da tinta e vou preencher as outras duas e já mostro para você como colocar a sombra. Agora que eu preenchi, olha, uma pontinha de verde pântano aqui. Agora, passo aqui, ó, o risquinho no meio e vou puxar 2 hastes para o lado esquerdo. Esse daqui também, deixo escurinho, mais escurinho aqui na base. Passo o risquinho no meio e vou puxar para o lado esquerdo. Eu vou lavar o meu pincel, vou secar e vou usar o marfim. Agora é bem menos, olha como ele é forte, ele vai ficar bem forte aqui em cima desse verde. Vai dar bastante contraste. E aqui eu só vou colocar nos espinhos. Assim, ó, uma pincelada para dentro. Essa ponta aqui também vou pôr um pouquinho, assim. Aqui, eu passei o risco com o pântano e puxei para lá. Agora, eu coloco um pouquinho do marfim e puxo para cá. 1, 2 puxadinhas. E do lado de lá eu coloco bem na ponta e puxo para dentro. Este coloco aqui e puxo. Eu acho que agora você já aprendeu. Aqui só vai um pouquinho. Assim, eu vou fazer todas as folhas. Você tem o risco mostrando para que lado que você vai puxar. Então, não vai ter erro, você vai conseguir fazer. Depois eu te mostro. Eu fiz todas as folhas. Basicamente, o meu fundo aqui do verde musgo já tá secando. E eu percebi que ficou assim, ó, manchado. Por causa da tinta PVA que tem embaixo. Então, o que que eu tô fazendo? Pegando o verde musgo e dando uma esfregadinha com a tinta em cima das manchinhas. Pra ficar parelho, porque eu não quero que essa tinta fique aparecendo manchas. Então, essa é a hora de você fazer isso. Tá? Já fiz aqui, ó, em volta desta flor. Te aconselho a fazer isso em toda a volta, antes de fazer o acabamento da folha, que eu vou mostrar para você. Pincel 0, verde pântano, e você vai fazer isso aqui. Carrega teu pincel de tinta e você vai fazer aqui, ó, um contorno.
Pode até contornar a folha inteira. Depois, no centro, você vai colocar um risquinho assim com o verde, com o marfim. Esta daqui, ó, que tá inteira, essa daqui vou fazer que tá mais fácil pra mim. Nunca pega a tinta marfim e comece ali na área de sombra. Comece aqui, ó, pelo meio. Daí você vem pra ponta e depois você pode puxar o pincel assim, mas ele vai sumir, tá vendo? Aí, você vai fazer a bordinha com o pântano. Olha, aqui eu tenho as 3 folhas, foi onde a gente começou. Aí, eu tenho aqui, ó, o segundo espaço que eu tenho essa folha. Depois, eu tenho este espaço que eu tenho essas 3. Percebe que aqui, ó, eu deixei mais clarinho para mostrar que tá por cima dessa outra aqui. Depois, a gente tem essa flor aqui que tá quase inteira. Olha, as 3 folhas. Olha como fica bem acentuada essa pincelada. E veja que eu não tô alisando muito. Depois, esta, que tem 2 folhas. E por último, esta daqui, que tem 2 folhas desse ladinho aqui também. Aí, a gente volta nessa primeira. Eu vou fazer pra você já. Eu vou preencher essa folha usando o pincel número 6 com o vermelho vivo. Eu só não vou preencher o miolo, tá? Vou deixar o miolo. Preenchido de vermelho, peguei pincel 2. O verde musgo, eu vou preencher aqui no meio. E agora, eu vou, com esse pincel 2, eu vou colocar as sombras. Sempre nós começamos por essas pontinhas que estão lá atrás. Olha, uma isca de verde musgo. Tem uma aqui, eu tenho outra pontinha aqui. Por quê? Quem tá atrás recebe sombra de quem tá por cima. Então, a gente vai começar porque fica mais fácil o trabalho. Depois, eu posso fazer esta, porque olha como ela ficou por trás desta e por trás desta. Então, a sequência do nosso trabalho vai ser esta. Você vai colocando essas sombrazinhas. Depois disso, eu posso fazer esta. Viu como ela tá por baixo e por baixo? Essa tá por baixo dessa e por baixo dessa. Então, ela vai levar um pouquinho desse sombreado. Depois disso, olha, eu posso fazer esta daqui. Porque ela ficou por trás e por trás. Então, só preste atenção. Aqui, ó, esse pedacinho, ela tá por cima. Então, aqui eu não vou colocar. Eu coloco aqui, aqui e aqui. Ó, ali, aqui, aqui e um pouquinho aqui. Dou uma limpadinha no pincel. E vamos para a próxima. Esta, ela ficou por trás desta aqui, mas ela tá por cima daquela e por cima daquela. Então, ela só vai levar um pouquinho de sombra aqui, ó. Isso, essa flor é um ótimo exercício de luz e sombra. Ó, já tá sombreada. Próxima, posso fazer aqui. Tá vendo que esta daqui, ela tá por trás daquela pequena. Então, aqui vai ficar sombreadinho. Depois, eu venho aqui, ó. Esta, ela tá por cima daquela, mas ela tá por baixo dessa aqui e por baixo dessa aqui. Então, esse cantinho vai ficar escurinho. E aqui, ó, vai ficar escurinho. Olha como vai aparecendo a flor. E agora, eu tenho 3 aqui para trabalhar.
esta, ela ficou por cima daquela e por cima desta. Então, ela vai ficar, esta daqui vai ficar com uma sombra desse lado. Aqui, a mesma coisa. Esta tá por baixo daquela. Então, aqui vai ficar escurinho. Mas, ela tá por baixo desta também. Então, vai ficar escurinho dos dois lados e a pontinha vai ficar clara. Você viu que sobraram 3. Esta, aquela e aquela, que estão por cima de todas as outras. Eu vou puxar, inclusive eu vou puxar em todas elas, um risquinho assim, ó, pelo meio. Ó, até aqui a tinta que eu tenho no centro, eu posso dar uma disfarçadinha pra fora pra não ficar uma bola. Agora, em todas elas, eu vou passar esse risquinho no centro. Nem tô pegando tinta nova, só a tinta que tinha aqui já dá. Olha só, não é muita tinta, é só mesmo para marcar o centro. Se a gente tivesse aqui mais espaço, a gente poderia até fazer nervuras, mas aqui a flor é pequena, então acho que vai ficar assim. Esta flor só falta o miolo de acabamento. Agora eu vou fazer a outra, vou preencher a outra e vou mostrar para você como colocar a sombra. Agora eu vou fazer a sombra dessa flor aqui, que tá aparecendo só metade. Primeiro, vou começar aqui ó, no ladinho. Esta daqui, ela tá por trás. Então, aqui vai um pouquinho de sombra. Depois, eu vou fazer aqui, ó, essa do cantinho. Também vai um pouquinho de sombra. O próximo é esse daqui, porque tá por trás desses dois. Sempre o que tá por trás, tá faltando um pedaço. Tá vendo aqui, ó, como esse lado tá faltando um pedaço e desse também, porque o que tá por cima cobriu. Nesta aqui e nesta, eu vou colocar uma sombra aqui e eu vou puxar só pelo meio. Por quê? O miolo tá aqui, ó, nessa direção. Então, elas têm que ficar com essa linha sempre sentido assim pra fora. Então, aqui, por exemplo, ó, vai ficar um pedacinho aqui. Do pé pra ponta, mas não sai daquele lugar, sai daqui assim, dessa altura aqui. E esse mesma coisa, não vai sair daqui, vai sair daqui do meio. Pronto. Se você não tem verde musgo, você pode usar verde pinheiro, você pode usar o verde que você tiver, você pode usar as cores que você tiver. Não tem que ser exatamente assim como eu tô fazendo. Não fique sem fazer porque você não tem essas cores. E sempre que você fizer algum trabalho meu que fique diferente daquele que eu fiz, por favor, me mostre, porque eu gosto muito de ver. Agora, eu vou terminar as minhas folhas e eu vou passar aqui, ó, no fundinho que tá manchadinho, mais um pouquinho do verde musgo. Pronto, agora eu tenho aqui vermelho vivo, verde musgo, amarelo canário e o fundinho do meu pincel zero. Eu vou colocar com amarelo, assim, ó, bem de pezinho. Se você apertar um pouquinho, ele fica com um furinho no meio. Eu vou colocar aleatório. A flor tá bem de close, então pode ficar... Ó, esse é o limite máximo que eu venho com a cor, tá? Com as bolinhas. Agora eu vou colocar verde musgo. Pode colocar um pertinho do outro, não tem problema. E depois eu vou colocar alguns com o vermelho vivo. Eu vou fazer assim nos outros dois miolos também. E depois eu vou fazer com o verde pântano e o pincel 2
assim, ó. Vou pegar bem de pezinho e vou fazer uma linha aqui. Tá vendo? Tá ficando grossinho, não tá ficando fininho como se fosse com pincel zero. Aí você vai fazendo de pedacinho, porque se fizer muito grande vai entortar. Então vai devagarinho, não tem que ficar fininho, mas tem que ficar assim, ó, bem parelho. E aqui também vou fazer a mesma coisa, é um contorno. Daí eu mostro pra você o efeito final. Olha, já fiz ali o contorno, já fiz aqui fora o contorno e agora eu vou contornar a flor com glitter. Toda parte que tem sombra, eu posso pôr um pouquinho do glitter. Enfim, eu vou trabalhar com o glitter no contorno e em cima da sombra. Não vou colocar muito, porque se ficar um glitter muito grosso, você vai pôr um prato quente aqui em cima. Sei lá, melhor não arriscar. Então, bem fininho. Nas folhas também, eu vou passar uma linha no meio e vou passar um pouquinho do glitter em cima desse contorno de pântano, que tá bem escuro, então ele vai brilhar, vai realçar bastante. Vou passar em todo o meu trabalho, daí eu mostro pra você. Olha só como ficou o nosso suplá. Agora eu vou cortar aqui, ó, a beiradinha, deixando esse contorno aparente. Aqui nós temos ele pronto, acabadinho, que coisa linda! O único prato que eu tenho aqui no ateliê é esse aqui da vaquinha. Então, eu coloquei esse aqui para mostrar para vocês o tanto que vai sobrar. Vai ficar lindo. Mais um desenho concluído. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigada. E até o próximo.